Olá, pessoal. Espero que vai começar agora mais uma aula de história, tá? A semana passada, nós trabalhamos o que aqui mesmo? Muito bem. Trabalhamos a história de Itabaianinha, o seu processo de emancipação política, né? Que é comemorado a sua alusão aí no dia 19 de outubro, né? Todo ano, 19 de outubro, comemora o aniversário da cidade que completou 105 anos. Então, dando continuidade à nossa penúltima aula, né, que foi sobre a Grécia, suas principais características econômica, cultura e política. Hoje nós vamos trabalhar de forma mais um pouquinho detalhada uma cidade que estava localizada dentro do território da Grécia, ok, pessoal? E, sobretudo, traz para a gente um conhecimento muito rico e um conhecimento muito importante, como também, sobretudo, a questão de alguns legados, várias heranças que essa cidade trouxe, de certo modo, para os dias atuais. Tá ok? Então, hoje nós vamos trabalhar no período da Grécia Antiga, a cidade de Atenas, tá? Especificamente o quê? A questão da própria cidade, a política e a sua organização social. Como a sociedade estava dividida, quais eram as suas características, como as mulheres estavam presentes naquela sociedade, quais eram as funções de cada uma, de cada setor, de cada segmento, o que foi de fato a política de Atenas, como surgiu a ideia de democracia, né, que já tô dando já aqui um spoiler para vocês, tá? Mas vocês vão colocar aí, galera, no livrozinho didático, tá bom? De história, aqui a página, capítulo 6, página 136 a 141. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sou o professor Marcos, de História. Aqui abaixo segue meu e-mail, tá bom, galera? Vamos lá. Aqui é Atenas hoje. Por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? Que vocês percebam, né, o quão Atenas passou em um processo de evolução e crescimento. Aqui é Atenas hoje. Nós trabalhamos hoje aqui? Não, nós não estamos trabalhando essa característica específica. Nós estamos trabalhando um momento importante, né, que é a idade antiga da Grécia, ok? E, sobretudo, dizer que a Grécia ela está localizada no continente europeu, especificamente na região sul do continente europeu. E Atenas é uma cidade da Grécia, ok? Vamos lá. Algumas características gerais de Atenas. Primeiro, a sua localização geográfica naquele período, viu, galera? Lá da Grécia Antiga. Pertencia à Península da Ática. Qual era a sua base econômica? O comércio marítimo. Olha a própria imagem aqui, pessoal. Ó, o comércio marítimo. Perceba que a cidade de Atenas ela está localizada frente ao mar. Então, eles usavam o mar para fazer ali o processo de escoamento da produção que eles executavam ali no seu dia a dia. Então, o mar era um meio, era um canal, né, de exportação da mercadoria que era produzida em Atenas, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, é a base econômica de Atenas. Não é da Grécia, é da cidade de Atenas. Qual era o regime político que prevalecia naquele período? A democracia. Então, a gente percebe que a democracia ela não surgiu necessariamente no Brasil. A ideia de democracia, a noção de democracia enquanto prática e enquanto teoria, vai surgir lá na Grécia, que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Mas já deixo claro aqui para vocês. Vai surgir na onde? Na Grécia, tá bom? Continuando. Os legisladores lendários, né? Drácon ou Salom. Era como se fossem imperadores da Grécia que faziam todo o papel ali de legislação. E quem foram as pessoas que formaram a cidade de Atenas? Essa pergunta ela é bem básica. Quem foram? Foram justamente, pessoal, os jônios. Os jônios
eram grupos de pessoas que vinham de outras regiões ali que estavam localizados em Atenas, tá? E através deles foi que se deu o processo de formação, não da Grécia, mas o processo de formação da cidade de Atenas. Foque aqui, tá? Vamos lá, passando aqui. E como se deu a questão política? Talvez vocês possam estar sem dúvida, mas não se preocupem, que é fácil, tá? Vocês sabem que o ano 2020, ele é caracterizado, né, a nível Brasil, nos períodos eleitorais. Mas vocês sabem como surgiu a política? Quais são suas principais características? Como surgiu a democracia? Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Não é que, de fato, quando a cidade de Atenas surgiu, a ideia de política já estava colocada em prática. Não. Primeiro surgiram outros sistemas, anteriormente à democracia, para, então, surgir, de fato, a ideia de democracia. Um dos primeiros sistemas a surgir foi a monarquia. Qual é a característica da monarquia? Poder do rei transmitido hereditariamente. Como assim, professor, hereditariamente? Passado de família para família. Ou seja, o pai morre, quem assume? O primogênito. O primogênito, né, assume um determinado período, depois sai e sempre o poder é passado de pai para filho, de filho para irmão, e assim se caracteriza a questão da monarquia. A aristocracia, né, que é o poder dos nobres, não é necessariamente passado de pai para filho, mas é justamente aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo. A oligarquia, poder de uma minoria rica, ou seja, quem tem dinheiro assume. Essa oligarquia foi característica também, pessoal, do Brasil lá em 1910, 1920, 1930. No Brasil existiu tanto a monarquia como também a oligarquia. O perigo da anarquia, né, que é a ausência de autoridade, né, é como se fosse, muitos dizem que a anarquia era como se fosse um sinônimo de bagunça, de balbúrdia. Existe outro sistema político, que era a tirania, o poder de um só homem, imposto pela força e sem respeito pelas instituições tradicionais. Aí o que é que eu vou fazer aqui para vocês agora? Vocês vão colocar aí, pessoal, na página 139, quem tem um livro didático, 139, e vocês vão ver que logo aqui na parte superior daqui de cima do livro didático vai ter a definição de tirania. Tirania foi um sistema político que ele era caracterizado, pessoal, sobretudo pelo poder centrado na mão de uma única pessoa. E esse poder e essa pessoa, ela não respeitava as instituições que ali existiam. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar o ponto de que existe o território brasileiro. É como se fosse que o presidente, né? É apenas uma analogia, pessoal, fazendo aqui um processo de comparação, tá? É como se fosse o sistema de tirania, o presidente ele não respeitava as instituições que estavam ao seu entorno, ok? Como a justiça, como as leis, ele não respeitava, ele governava e a autoridade máxima era ele. E pelo fato dele ser a autoridade máxima, ele não tinha ali submissão a um outro setor da sociedade, tá? É apenas um exemplo aqui que eu estou passando para vocês. Então, democracia, regime social e político em que o poder de governar pertence ao povo e a todos os cidadãos. Olhe, é justamente a partir daqui que surgiu lá em Atenas, que eu vou explicar melhor para vocês, ok? E, de fato, também na página 39, o que foi o Cristenses? Cristenses foi um aristocrata e que foi através dele, por meio dele, que a democracia ganhou prática, foi posta no dia a dia dos atenienses, tá bom, galera? Então, ele vai fazer um conjunto de reformas, um conjunto de mudanças, várias mudanças. E no meio dessas mudanças, ele vai acabar com a tirania e colocar em prática a democracia. Aí, o que é democracia? Estamos num período eleitoral. Lembre sempre do voto consciente, galera. É um direito nosso, tá ok? Então, vamos lá. O que é democracia? Democracia vem do
grego, que surgiu na onde? Na Grécia. Demos, separação, né? Democracia. Demos significa povo. Kratos, poder ou autoridade. Então, vamos juntar aqui. Significa o que necessariamente? Poder do povo. O povo, né? A comunidade, o município, a cidade, o que for, tem a autonomia, cada cidadão tem autonomia de eleger, né? Ali um representante que vai lutar junto aos interesses dele, não, que vai lutar junto e vai representar o interesse do povo. É o interesse individual? Não. É o interesse coletivo. O que é, professor, interesse coletivo? Ou seja, que os objetivos estão em um bem comum. Entende? Sobre a questão educacional, questão política, social, cultural. Então, é o poder do povo. Não quer dizer governo pelo povo. Não significa que necessariamente seria um governo pelo povo, tá? Mas o poder do povo de eleger um representante, e aquele representante lutar juntamente ao lado do povo, e não ao contrário, ok? E ainda trata-se de uma democracia, desde que o poder seja do povo. Só é democracia quando o povo é o principal centro. É por eles que as políticas públicas, né, existem, é por ele que justamente as questões sociais e econômicas serão destinadas para o povo. A partir do momento que o povo sai de cena, ali não pode ser mais considerado um sistema político chamado de democracia. Ok? Pode ser monarquia, pode ser tirania, aristocracia, mas a democracia, a sua base principal, repetindo, a sua base principal é justamente o povo, o bem comum de todos os munícipes, de todas as nações. Vai depender muito do grau, se é na questão municipal, estadual, federal, né? Nacional, enfim. E como se dava a democracia no período de Atenas, lá no período da antiguidade, pessoal? Eles discutiam, uma das características, eles discutiam a política justamente em espaços públicos. Professor, e essa discussão não gerava confusão? Não gerava. Porque uma das características básicas da cidade dos atenienses era justamente a questão do entendimento do outro, tá? Era normal, em diversos espaços públicos, ele trabalhar a ideia de política. Os candidatos apresentavam suas ideias, ok? Hoje, infelizmente, ganhou diversas polinização, diversa generalização e acarretou para o interesse pessoal, né? Como é de conhecimento de todos, infelizmente. Essa é a realidade de muitos países, infelizmente. Mas a ideia de democracia, o espaço, ele era aberto, né? Os debates eram intensos, os debates eram calorosos, tá? Então, eu quero dizer bem assim, a política não se discute. Não, pelo contrário. Política se discute, se debate, porque é um bem comum. O que não é legal é fazer politicagem ou levantar bandeira de um determinado partido, partido X ou partido Y. Entende? Mas política tem que ser debatida, até porque o que está em jogo é justamente o futuro de uma sociedade. Então, vamos lá. Aqui, como a sociedade estava dividida? A sociedade ateniense, né? Eram cidadãos, metecos e escravos. Vejamos. Os metecos, né? Que tinham basicamente uma certa autonomia, mas só que não era entendido como atenienses. Existiam os escravos, né? Que trabalhavam para sustentar, né, a população. As mulheres, aqui, pessoal, ó, aqui. E os cidadãos. Essa categoria aqui, eles eram entendidos que não eram cidadãos. Eles eram qualquer outra coisa, imigrantes, mas cidadão mesmo, de fato, legítimo, da cidade ateniense, eles não eram. Então, as mulheres, elas estavam ali, justamente porque essa passada, né, de perna, na verdade, para lançar uma reflexão que as mulheres estavam ali na sociedade passando por um processo de reflexão e que de todos os grupos,
as mulheres, ao mesmo tempo, elas eram entendidas como cidadãs, mas só que ao mesmo tempo eram entendidas não cidadã daquela cidade. Aí aqui, qual é o objetivo aqui, pessoal? É que compreender a experiência e a participação política ateniense, diferenciando a da brasileira. Lembra que eu falei que era normal eles se reunirem? Hoje, normalmente, quando se reúnem em alguns espaços públicos, né, é uma ideia de senso comum que eu estou apresentando aqui, claro, mas normalmente ocorrem algumas confusões, diferentemente da cidade de Atenas, ok? E aqui, no Brasil, por exemplo, a mulher ela só vai ter direito ao voto, ou se não, uma conquista feminina, em 1932. Nesse período aqui de Atenas, a gente está trabalhando no período da antiguidade. Então, lá já existe, por mais que as mulheres não participavam da política naquele período, mas era normal as mulheres presenciar, né, os debates em praça pública. Aqui no Brasil, as mulheres só vão presenciar, poder basicamente ter acesso à Câmara a partir de 1932, que vai ficar claro na Constituição de 1934, né, quando a mulher passa a ter o direito e a garantia de se candidatar. E lanço luz através dessa imagem. Vamos analisar aqui a imagem, pessoal. Perceba. Fotografia de 1932. Quantas mulheres aparecem nas fotos? Na foto? Apenas uma. Né? E quantos homens? Então, nesse período aí, as mulheres, por mais que apenas só aparece uma, mas era uma grande conquista. Era o início de um grande caminho e que vocês sabem muito bem que hoje as mulheres têm um valor X de quantitativo que tem que participar de cada partido. Ok. Então, lá, mulheres atenienses. O que essas mulheres atenienses faziam no dia a dia? As mulheres não tinham direito político e sua existência estava sempre relacionada ao Kyrios. Quem é o Kyrios? Senhor. Então, a partir daqui, a gente consegue compreender perfeitamente que a mulher ela estava submissa a quem? Ao homem. E quem é esse homem? Ao seu esposo, ao seu marido. Elas eram sempre filhas, esposas, mães ou irmãs de um cidadão. E era com relação a ele que eles se designavam. Então, volta àquele ponto que eu falei para vocês. As mulheres, os artesãos, né, os escravizados, né, os netecos, eles não eram entendidos como cidadãos legítimos, puros atenienses. As mulheres poderiam ter parentes, né, irmãos atenienses, mas as mulheres não eram entendidas como pertencendo àquele grupo, mas fazia as funções como criadora, dona de lar, né, as relações domésticas, sempre submissa ao homem. Tal como a abelha que vive para a sua colmeia. Qual é a casa da abelha? A colmeia. O que é que a abelha faz? A abelha cuida da colmeia. Não é isso, pessoal? Então, o objetivo, o papel da mulher naquele período ali da antiguidade, da cidade de Atenas, era justamente o quê? De criar, tá? De zelar. Mas era pelo marido, pelos filhos e pela casa, né? Então, a esposa devia permanecer em casa e dedicar todos os seus esforços para a boa administração. Era a boa administração de empresa, nesse caso aqui? Não, pessoal. Era a administração de casa. Administração, questão doméstica, tá? Esse trecho ele foi retirado, pessoal, do livro As Estratégias de Ação das Mulheres Transgressoras em Atenas, no século V a.C., página 37 a 44, tá, pessoal? Vamos lá. E aqui a educação ateniense. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, que vocês já vão anotar aqui. Olha, pessoal. Semana que vem eu vou trabalhar a cidade de Esparta, que também fica na Grécia. Ok? Qual é a diferença? Anotem. Ateniense, a sua educação estava baseada nos princípios filosóficos e intelectuais. Entenderam? A sua educação estava baseada nos princípios filosóficos e intelectuais. Desde cedo, as crianças já eram submetidas a estudar, a ir para o mundo da educação. As mulheres, não. Os homens. Ok?
Aí tem tantos outros, tem tantos filósofos, né, conhecidos, Aristóteles e tantos outros, mas é claro isso. Então, a base da educação já era cedo, né, que era a educação filosófica e intelectual. No caso de Espartas, que vocês vão perceber na próxima semana, no caso de Espartas, que vocês vão perceber na próxima semana, a educação não era intelectual, não era filosófica, e sim militar. Desde os 7 anos de idade, as crianças eram destinadas aos campos de treinamento para o exército, para participar ali da militarização em casos de guerra. Eram treinados para isso. Então, nós temos aqui duas questões importantes. Uma educação baseada no princípio filosófico e intelectual, onde trabalha aqui, pessoal, olha, as estratégias, os conhecimentos mentais, né? E já o outro não, era mais para a prática. Enquanto a educação ateniense era entendida como algo intelectual e filosófica e muito presente naquela sociedade, na cidade de Espartas, a educação era militar. O exército tá? E os soldados eram extremamente preparados. Extremamente preparados desde a infância. Tá bom, galera? Então, qual é a mensagem de hoje? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que é justamente essa. Democracia é sinônimo de voto consciente. Ok, galera? Lembre sempre dessa frase, porque nós estamos num período muito importante, né? Vocês sabem que em 4 anos ocorrem as eleições. Então, eu aproveitei o momento, o ensejo, né, para lançar essa reflexão para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades que está logo aqui abaixo, ok? E do mais, fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula, tá bom, galera? Outra coisa importante, deixe seu comentário aí abaixo. Valeu, galera!